Está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Tornar o judiciário mais ágil, simplificando rotinas e alocando os servidores nos postos de trabalho de acordo com suas habilidades. Para atingir esse objetivo, o Conselho Nacional de Justiça criou, há 2 anos, a Comissão de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, uma de suas 7 comissões permanentes. Para tratar desse assunto, vamos conversar com o advogado Jefferson Kravchichin, conselheiro do CNJ e membro da comissão que pretende mudar a imagem do judiciário. Conselheiro, é uma satisfação tê-lo conosco. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom, iniciando, eu gostaria de saber quais as atribuições dessa comissão a que eu me referi inicialmente, essa comissão de eficiência e gestão operacional de pessoas. É uma satisfação estarmos aqui na Justiça do Trabalho na TV. Primeiro nós temos que delimitar o terreno na conversa que nós teremos. Hoje o CNJ, até pela participação efetiva que ele tem nas coisas da justiça, pela cobertura que a imprensa nacional tem dado aos atos do Conselho Nacional de Justiça, ele muitas vezes é visto como a panaceia curadora ou o grande xerife do judiciário brasileiro. E não é isso. O CNJ foi um órgão criado, inserido na Constituição, abaixo apenas do Supremo Tribunal Federal, que ele tem por fim mudar efetivamente, buscar, discutindo o sistema judicial brasileiro. Então, o CNJ não é o dono da verdade, as receitas que ele traz não saem só de dentro da cabeça dos conselheiros, dos participantes do conselho. É uma espécie de caixa de ressonância da população e do próprio judiciário. Uma caixa de ressonância. Isso tem que ser levado não só à população, mas tem que ser levado também aos componentes do Poder Judiciário, seja os magistrados, os servidores, aos advogados, ao Ministério Público, para que levem ao CNJ essas boas práticas. Esta comissão ela é de uma importância fundamental e eu procurei ficar alocado nela junto com o ministro Ives Gandra, do TST, o conselheiro José Adonis, que é oriundo do Ministério Público, e ela tem por fim, por escopo, a racionalização judicial. Ela tem buscado a simplificação recursal, a otimização de rotinas, melhor alocação das pessoas, novas tecnologias, a gestão dos recursos, a forma de você tratar esses recursos, a padronização dos recursos existentes e tudo buscando sempre qualidade de vida aos participantes do Poder Judiciário, aos que lá estão, sejam os magistrados, os servidores, os advogados, as partes, porque a grande busca que nós temos que fazer é a qualidade de vida das pessoas. Essa deve ser a busca da justiça. Bem, no ano passado, essa Comissão de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, ela fez uma consulta pública para que a sociedade opinasse até sobre os critérios para a promoção por merecimento dos magistrados. A pergunta, essa vai ser uma política que vai ser adotada daqui para frente, essa metodologia de consultas públicas para as decisões que precisam ser tomadas? Exato. O CNJ ainda é juvenil, ele tem praticamente 5 anos, ele teve a sorte, foi brindado com 3 presidentes excepcionais, primeiro o ministro Jobim, a ministra Ellen e hoje o ministro Gilmar. Mas ele está ainda em fase de tomada de consciência de si próprio. Se nós pegarmos todo o histórico, ele teve um crescente muito grande, seja na forma que a população vê e na forma que o Poder Judiciário o aceita. Houve uma rejeição muito grande à criação do Conselho Nacional de Justiça e hoje a própria magistratura, que lutou muito para que não fosse instalado, já está aceitando. Então, essa modificação da imagem ela é fundamental para que haja aceitação, o conhecimento por parte dos copartícipes e daqueles que são atingidos, que no fim é a população toda, é todo o cidadão, pelos atos do CNJ. Nós discutimos e nessa legislatura, já agora que estamos lá praticamente 6 meses, de todos os assuntos mais relevantes, nós levarmos a consulta pública, não só dos componentes do judiciário, mas da população em geral, para que possam então colocar lá suas ideias, suas opiniões e as sugestões, porque no caso especificamente da promoção por merecimento, isso era e ainda é um dos graves problemas do Poder Judiciário. Todos sabem que as promoções aconteciam por critérios de nenhuma forma objetivos, ou seja, haviam apadrinhamentos, haviam favorecimentos
E nós temos que tentar criar, então, critérios específicos e objetivos. Isso é muito difícil até quando você fala em merecimento. Claro. Como é que você vai aferir? Então, uma discussão que nós já tivemos ampla lá no CNJ é com relação aos cursos efetuados. São cursos determinados pela Infam, cursos obrigatórios, que tratam do trabalho judicial, ou se um mestrado e doutorado tem mais peso? O que interessa mais para a justiça? Que o nosso magistrado, o nosso servidor, seja mestre e doutor em ciências públicas, por exemplo, ou que ele tenha um curso de, sei lá, 50 horas, 100 horas, de como administrar a vara do trabalho. Então, que peso tem esses dois cursos? Então, essa discussão ela tem que ocorrer com toda a sociedade. Muito bem. Eu gostaria de saber do senhor qual a sua opinião sobre o uso cada vez mais intensivo da tecnologia no judiciário, que, de certa maneira, também vem abalando fortemente aquelas antigas rotinas de trabalho do Poder Judiciário. Eu me recordo, eu fui um dos primeiros advogados que usou computador. A primeira petição que eu ingressei na Justiça Federal, impressa numa máquina de agulhas, o magistrado indeferiu a inicial, dizendo que petição inicial se fazia bico de pena ou máquina de escrever. Isso foi em 82, 83. Não faz tanto tempo assim. A resistência às novas tecnologias é muito grande. Quando surgiram os carros, se pensavam que será dos ferreiros, porque não terão mais que fazer a ferradura para o cavalo. Na verdade, a evolução hoje dos equipamentos, da tecnologia, dos meios, ela é tão intensa que as pessoas têm que procurar se adaptar. O Poder Judiciário, até pouco tempo atrás, ele vivia ainda na época das ordenações alfonsinas e da máquina de escrever. Hoje ainda existe uma resistência muito grande por parte de advogados que não sabem usar o computador, de magistrados mais antigos que não sabem usar um computador. Quanto mais e usar no básico, na redação de textos, enfim, numa consulta. Utilizar tudo que a informática hoje nos propicia, com certeza fará com que nós tenhamos menos retrabalho. Nós damos o exemplo, Meta 2, em que houve uma resistência muito grande por parte da magistratura, entendendo que o CNJ queria fazer com que eles julgassem aqueles 5 milhões de processos em menos de um ano. Não era isso. Era realmente acordar que os processos têm que ser julgados, nós não podemos ter processos que restam nas gavetas por 20, 30, 50 anos, mas muito mais do que isso foi nós termos, nós, o CNJ, nosso tribunal, nossa população, termos um retrato do que existia dentro do judiciário. Hoje nós sabemos. Hoje nós sabemos que 5 estados da federação têm 70% dos processos represados no país. Nós sabemos que nos TRTs, excetuado os TRTs maiores, eles estão praticamente em dia, estão jogando já processos de 2009, 2008. Certo. Ou seja, a Meta 2, que era para julgar até 2005, ela foi alcançada, sim. Não se julgaram 5 milhões de processos, julgaram 2 milhões e meio. Mas esses 2 milhões e meio trouxeram para quem opera o Poder Judiciário um retrato do Poder Judiciário. E a informática, enfim, os novos meios tecnológicos, eles propiciam que você tenha um espelho instantâneo, uma fotografia de cada momento. E também o filme que está passando. Então, isso não há como resistir a esse tipo de evolução. E aí vem o trabalho de convencimento, então, dos gestores, dos administradores da justiça, o preparo a esses servidores, a esses magistrados, advogados, enfim, a todos que compõem a vida do judiciário, para que isso seja utilizado da forma mais racional possível. Bem, conselheiro Jefferson, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é um instante só.